Você deve temer correr riscos de perseguir algo significativo, mas deve ter mais medo de ficar onde está, se isso o está deixando infeliz. Neste vídeo apresento mais uma importante lição extraída de palestras do Jordan Peterson, falando aqui sobre como perseguir algo significativo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação para receber mais vídeos como este. Bem, a primeira coisa que eu diria para aqueles que não perseguem seus sonhos e estão presos em suas carreiras porque estão com medo de correr riscos e buscar algo significativo é que você deve temer correr riscos e perseguir algo significativo, mas deve ter mais medo de ficar onde está se isso o está deixando infeliz. A primeira coisa que você deve fazer é dispensar a ideia de ter qualquer segurança permanente, bem como reafirmar sua capacidade de lutar e se adaptar. É o mesmo problema com as crianças. É como se você estivesse pagando um preço por ficar sentadinho e aborrecido para se comportar, sentindo-se infeliz. Você pode dizer, bem, o demônio que eu conheço é melhor do que aquele que eu não conheço. Não tenha tanta certeza de que o tempo está passando. Sim, se você está infeliz no seu trabalho agora e não muda nada, em 5 anos você estará muito mais infeliz e muito mais velho. Bem, eu não acho que seja um luxo perseguir o que é significativo. Veja que não estou falando sobre o que te faz feliz. É um luxo perseguir o que te faz feliz. Porém, é uma obrigação moral você buscar o que acha significativo, e isso não significa que seja fácil. Isso pode exigir sacrifício. Por exemplo, se você precisar mudar de emprego. Sabe, se você tem família e filhos e um financiamento da sua casa própria, você tem responsabilidades. Você já assumiu essas responsabilidades. Você não pode simplesmente sair impune e dizer, bem, eu não gosto do meu trabalho. Isso não é estratégia. Mas o que você pode ter que fazer é pensar, bem, esse trabalho está matando a minha alma. Então, o que eu tenho que fazer sobre isso? Certo, eu tenho então que procurar outro emprego, outra ocupação. E se ninguém quer me contratar? Está tudo bem. Talvez precise se educar mais. Talvez você precise atualizar seu currículo, sua formação profissional. Talvez você precise superar o seu medo de ser entrevistado. Ou talvez você precise aprimorar suas habilidades sociais, como se tivesse que pensar sobre essas coisas estrategicamente. Se você vai mudar de carreira, você tem que fazer isso como uma pessoa inteligente, responsável. Inclusive pode levar alguns anos de esforço para fazer corretamente essa transição. Sobre se buscar algo significativo, eu acho que é mais importante que você tenha uma ética. Então, por exemplo, é importante ter uma autoria do seu futuro, para desenvolver uma visão de si mesmo e, em seguida, desenvolver uma estratégia. E isso é baseado em ideias. A primeira coisa que você quer fazer é imaginar. Imagine que você está cuidando de si mesmo, como se fosse alguém de quem você cuida, o que é essencialmente a regra número 2 do livro. Bem, se você pudesse ter o que você precisa e o que você quer, o que seria? Que tipo de amigos você teria? Como seriam seus relacionamentos familiares? Como você se conduziria com seus filhos? Como você se educaria? Você precisa pensar bem como é que a sua vida poderia ser organizada adequadamente se você tivesse essa habilidade. E então você pode mirar nisso. O engraçado é que você pode pausar um objetivo ou trabalhar em direção a ele. Quando você avança em direção a ele, a meta mudará, porque você aprenderá coisas ao longo do caminho. Mas quero dizer, já lidei com centenas de pessoas na minha prática clínica de consultoria e estabelecemos uma meta. Nós desenvolvemos uma visão e trabalhamos nesse sentido, e isso inevitavelmente melhora para as pessoas. Então, não é um luxo, é difícil, é uma responsabilidade moral e não é felicidade, não é a busca pela felicidade. Quando você sabe que você se cuida, você diz, bem, eu tive um dia particularmente bom no trabalho.
E o que isso significa? Bem, isso significa que você perdeu o senso de tempo certo. Porque quando você não está tendo um bom dia no trabalho, é como se primeiro faltasse 1 minuto para as 3 da tarde, e depois faltam 45 segundos, e então faltam 30 segundos, e parece que o tempo passa mais devagar. Quando criança, eu costumava ter problemas por falar o tempo todo, e ficava entediado na escola. E então eu me comportava mal de vez em quando, por causa do tédio. Algum tempo atrás, quando fui à escola da minha filha para uma aula, que tinha cerca de 1 hora de duração, e então eu estava sentado lá, e a professora tinha todas as crianças no chão, e a professora estava fazendo alguma das crianças lerem para as outras, e alguma das crianças que estavam lendo não conseguiam ler de jeito nenhum. E eu tinha exatamente a mesma experiência. Sentado lá, era como se tivesse 7 anos de novo. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio e pensei que, você sabe, eu estava na sala de aula e me comportei mal agora aos 40 anos. Eu me comportei mal exatamente como quando eu tinha 7 anos. Bem, esse não é o lugar certo, porque você não quer estar em um lugar que é entorpecente. Você não quer estar em um lugar onde não há desafio. Você pode até mesmo pedir demissão se não houver desafio. Você pensa, esse é um bom trabalho, te dá segurança, mas em seguida pensa, Deus, eu não aguento isso, está corroendo minha alma. É tudo segurança e nenhum desafio. Então por que você quer desafio? Porque é para isso que você foi construído, é para isso que você foi feito, para assumir uma carga máxima, correto? Porque é isso que te fortalece e você precisa ser forte, porque a vida é extraordinariamente difícil. E porque o rei malvado está sempre destruindo a estrutura do Estado, e você tem que estar acordado e atento para impedir que isso aconteça, para que você não se corrompa e de forma que sua família não fique desamparada e para que seu Estado não se torne arruinado. Você tem que ter seus olhos abertos e sua inteligência afiada e suas palavras prontas, e você tem que ser educado, e você tem que saber sobre sua história, e ter que saber sobre sua história, e tem que saber pensar, e tem que saber ler, e tem que saber falar, e tem que saber mirar, e tem que estar disposto a suportar o peso do globo em seus ombros. E o que é tão interessante sobre isso é tão notável, e isso é algo que realmente se manifestou para mim enquanto eu fazia essas palestras públicas. Tenho falado sobre responsabilidade para com as pessoas, e a audiência está mortalmente quieta. E eu apresento essa ideia de que a vida é uma tragédia manchada pela malevolência e todos dizem, sim, bem, nós sempre suspeitamos disso. Mas ninguém nunca disse que é um alívio ouvir que eu não sou a única pessoa que tem essas suspeitas. E a segunda parte, que é a melhor parte, e é a parte otimista, que, apesar do fato de que a vida é uma tragédia manchada pela malevolência em todos os níveis da existência, há algo no espírito humano que pode prosperar justamente sob essas condições, se permitirmos que isso aconteça. Porque, por mais difícil ou horrível que seja a vida, nossa capacidade de lidar com essa catástrofe e transcender esse espírito malévolo é mais poderoso do que a própria realidade. E essa é a questão fundamental. Acho que a questão fundamental da ética judaico-cristã, com sua ênfase na divindade do indivíduo. Por mais catastrófico que seja a vida, e tão maldosas quanto as pessoas possam ser, fundamentalmente a pessoa tem no espírito a nobreza para estabelecer esse direito, para derrotar o mal. Isso, e mais que isso, que é o antídoto para a catástrofe da vida, e para o sofrimento da vida, e a tragédia da vida que pode te derrubar e te destruir. É assumir exatamente essa responsabilidade, e para dizer, bem, há muito trabalho a ser feito, e não é tão terrível, e não há nada tão ruim que não possamos fazer piorar, e certamente tentaremos muito fazer isso, mas eu tenho dentro de mim a decisão de que vou me levantar contra isso, que vou me esforçar para fazer do mundo um lugar melhor, onde vou me esforçar para conter a maldade que está dentro do meu próprio coração, para endireitar minha família e trabalhar, apesar da minha trágica perda,
para a melhoria de tudo que está diante de mim. E a consequência disso, a consequência imediata disso, é que quando você toma a decisão de assumir tudo isso voluntariamente e se erguer por si mesmo, ao tomar essa decisão, então toda a catástrofe se justifica na nobreza do seu esforço. E é isso que significa ser um indivíduo. Quando eu tinha 25 anos, então eu provavelmente pesava cerca de 62 quilos, fumava um maço de cigarros por dia, bebia uma quantidade enorme de álcool e eu era do norte de Alberta, uma cidade pequena e áspera. Você sabe, os invernos lá eram longos e meus amigos eram bebedores da pesada. E a maioria deles abandonou a escola quando eles tinham 15 ou 16 anos, saíram para trabalhar nas plataformas de petróleo. Sabe, era uma cidade difícil e bebíamos muito. Eu comecei quando tinha 14 anos, então eu tinha muitos hábitos ruins. Digamos que eu não estava em boa forma física e eu também ainda não estava intelectualmente obcecado pelo que estou agora. E isso teria sido em 85, mas quando eu me decidi sobre essa situação, cerca de 85, 84 ou algo assim, talvez um pouco antes, que eu realmente tentaria me recompor. E então comecei a fazer isso. Sabe que eu, antes de qualquer coisa, parei de fumar. Bem que demorou muito, porque eu eventualmente tive que parar de beber para parar de fumar. E comecei a me exercitar, inicialmente com a prática de esportes que eu nunca tinha feito. Eu era uma criança pequena, quero dizer, pulei uma série e também era um pouco pequeno para a minha idade. Então, esportes, especialmente esportes coletivos, não era algo de meu domínio. Embora eu esquiasse, fizesse armadilhas com meu pai, também esquiar, acampar e tudo isso. Mas, quando fui para a faculdade, comecei a nadar pela primeira vez. E foi a primeira rotina de exercícios físicos que eu fiz. Inscrevi-me em um curso de natação. Então era isso, eu, outro garoto com sobrepeso e mulheres e homens na faixa dos 60 anos. Eles podiam se exercitar como loucos. Foi realmente constrangedor para mim e para o garoto com sobrepeso. Você sabe, com pouco mais da metade do treino estávamos ofegando, quase morrendo, enquanto esses idosos de 60 anos, que não estavam em boa forma, sabe, estavam conversando como se nada estivesse acontecendo na piscina. Então isso foi bem constrangedor. E quando eu comecei a fazer musculação, mal conseguia levantar o supino com a barra e uma pequena anilha de cada lado. E as pessoas costumavam vir me ajudar, o que era a última coisa que eu queria, mas certamente precisava disso. Então eu cheguei ao ponto onde eu poderia levantar mais de 100 quilos. Acho que foi o melhor que eu fiz. E ganhei cerca de 13 quilos de músculo em 1 ano e meio. Isso foi uma coisa boa. Então, como se eu fosse um tipo de homem selvagem, e você sabe que eu sou um pouco maníaco no meu temperamento, então você sabe que eu estava indo em todas as direções ao mesmo tempo. Bem, eu não me arrependo de ter me divertido quando criança, mas eu realmente precisava disso para ser disciplinado. E eu tive que passar por isso porque eu estava trabalhando nesses problemas difíceis. E você sabe que eu tenho discutido com todos, eu estava trabalhando neles, sabe, de forma obsessiva, já que provavelmente eu tinha 18 anos, talvez ainda antes disso. O ponto é que em torno de 25 anos, quando eu estava na faculdade, tentando obter meus PhDs, fazendo todas as minhas pesquisas, publiquei 15 trabalhos na época que informei com o meu PhD, o que foi, acho, que a maior quantidade de trabalhos que qualquer aluno de pós-graduação naquela época já tinha publicado naquela instituição. Acho que pode ter sido o dobro ou talvez até o triplo. Ao mesmo tempo que escrevi o livro Mapas do Significado, o que foi uma coisa terrivelmente difícil de fazer, porque eu estava escrevendo cerca de 3 horas por dia. E fazendo isso, eu não poderia fazer tudo isso e continuar com o meu mau comportamento. Você sabe, não poderia continuar com o meu comportamento hedonista, com o meu consumo hedonístico massivo de álcool. E tudo isso eu simplesmente não conseguia manter e também trabalhar seriamente nos problemas que estavam à mão. Para que você saiba, eu tive que parar. Isso foi um sacrifício. Eu precisei parar de bagunçar e me endireitar. Então eu me casei com minha mulher,
que é a minha esposa atualmente, que eu conheço desde que ela tinha 8 anos. Ela morava na minha rua, nesta pequena cidade, e eu estava apaixonado por ela como na primeira vez que a vi, o que é uma coisa incrível. Então funcionou muito bem para mim. Então ela veio morar comigo, mais ou menos na mesma época, e você sabe, decidimos agir juntos, e juramos que contaríamos cada um ao outro a verdade, o que eu acho que ela fez melhor do que eu. Não que eu ache que ela não mentiu para mim sempre em nosso casamento inteiro, o que seria inacreditável. Você sabe, isso tem sido tão útil porque eu realmente posso dizer tudo a ela. Podemos realmente conversar. Então eu digo a você, se quiser ter um bom relacionamento, que incorpore a verdade. Porque se você não agir com a verdade, você não tem um relacionamento. São apenas mentiras. E um tecido de mentiras vai se dissolver no caos, assim que a crise chegar. Então, a verdade é uma coisa terrível, mas não se compara com o tão terrível que é a falsidade. Hoje você ouve o clarim igualitário ressoando em todos os lugares. Tudo deve ser igual, tudo deve ser igualmente distribuído, devemos lutar pela igualdade. Isso soa equivocado, especialmente se você é um conservador. O que queremos é apenas hierarquias de competência. Por exemplo, nem todos são um neurocirurgião. Você sabe, se seu pai tem um tumor cerebral, você provavelmente quer uma hierarquia de competência para neurocirurgiões, para que você possa escolher aquele que é o melhor, para que seu familiar não morra. É para isso que serve uma hierarquia de competência, pois para o pós-modernista não há hierarquia que não é baseada no poder também, porque eles acham que o mundo funciona com o poder, e é por isso que eles estão dispostos a usar o poder para conseguir o que querem, porque é a única coisa que eles acreditam. Mas uma hierarquia de competência válida, por Deus, precisamos dessas coisas. Precisamos dos melhores encanadores, precisamos dos melhores empreiteiros, precisamos dos melhores carpinteiros, precisamos dos melhores professores, precisamos do melhor do que nós viermos a precisar. Deve existir uma hierarquia de qualidade, não apenas para que nós saibamos quem são os melhores e possamos recompensar eles corretamente, mas para que possamos recompensar para que continuem sendo os melhores. Sabe, se você tem um ótimo educador, se você tem um grande líder, se você tem um grande pensador e deseja recompensá-los para que continuem pensando e que continuem educando, para que possam lhe dizer algo que não é uma recompensa por seu ser intrínseco, é um movimento calculado de sua parte para sugar tudo que é valioso o mais rápido quanto você pode. É para isso que serve uma hierarquia de competência. E a ideia de que as hierarquias de competência não existem é assim cínica e patentemente falsa. Aqui vemos um trecho interessante da literatura psicológica. Digamos que você quer determinar quais são os melhores preditores para o sucesso ao longo da vida em uma sociedade ocidental. O preditor número 1 de realização nas sociedades ocidentais é a inteligência. Isso significa que o sistema funciona. Bem, quanto à inteligência, esperamos que as pessoas mais inteligentes ocupem posições de maior complexidade, certo? Porque eles são mais espertos. E qual é o preditor número 2? Conscienciosidade. Bem, o que é isso? É um marcador de traço para o trabalho duro, de quem tem escrúpulos e é honesto. Então, há pessoas inteligentes que trabalham duro e não se posicionam levando em conta todas as diferenças entre as pessoas em termos de estrutura hierárquica, porque as hierarquias não são perfeitas. Há pessoas corruptas que chegam ao topo, às vezes porque elas são psicopatas. Ocorre que um psicopata tem que se manter em movimento de um lugar para o outro, porque uma vez que ela se revela enganoso e indigno de confiança, ele tem que encontrar novos otários para lograr em outro lugar. Então, a ideia de que não há distinção entre um CEO e um psicopata é como se essa distinção fosse feita por alguém que, em primeiro lugar, não sabe nada sobre psicopatas, em segundo lugar, não sabe nada sobre CEOs e, em terceiro,
tem algo contra toda a estrutura capitalista, porque simplesmente não é verdadeiro, é corrupto, às vezes ganancioso, às vezes míope, às vezes administrando empresas que estão fazendo o seu melhor para se colocarem no chão, e então você sabe que há pessoas más dirigindo uma organização moribunda. Mas, de modo geral, não é o caso de nossas hierarquias de competências, que são funcionais. E não são apenas funcionais, elas são valiosas. Precisamos saber quem são as pessoas da equipe e precisamos recompensá-las. E ainda mais importante, que é preciso dizer aos jovens: ei, há algumas hierarquias de competência lá fora, algo como 1000 delas. Seja um encanador, mas seja um bom, seja honesto. Porque eu tinha um encanador uma vez, você sabe como é. Era noite, antes de nós colocarmos a parede de gesso em nossa casa. Nós estávamos reformando uma casa e ele havia colocado toda a tubulação de plástico que você conhece. Eu ia testar as juntas da tubulação que são coladas, correto? E quando eu disse a ele que iria testar as conexões, ele disse: bem, você não tem que testar as minhas juntas, elas nunca vazaram. E eu pensei: sim, ok, que tal se eu testar? Então eu fui abrir a caixa d'água para encher os canos com água, tapando as saídas. Alguns minutos depois, tinha 5 centímetros de água no andar térreo. Havia 30 vazamentos nas conexões. Então, ele não era particularmente tão competente. Esse é o ponto dessa história. Então passei uma noite frenética, você sabe, serrando tubo de plástico, regulando e colando as conexões. Se você vai ser um encanador, seja um bom encanador, porque senão o que você fizer vai causar problemas. Nós não precisamos de pessoas para causar mais problemas. Nós precisamos de pessoas para resolver seus problemas, sabe? E assim você pode ser um comerciante. Você pode ganhar muito dinheiro como comerciante. Você pode ser confiável, honrado, produtivo de muitas maneiras para ganhar a vida. E há uma enorme diferença entre um trabalhador que sabe o que está fazendo e aquele que não faz tanto em termos de habilidade e ética. Quando você trabalha com alguém que sabe o que está fazendo, é um prazer. Eles te dizem o que eles vão fazer, eles te dizem como, quanto vai custar, e eles vão e fazem isso funcionar. E você os paga perfeitamente. Todos saem felizes, e isso é o que acontece quando você tem hierarquias genuínas de competência. E assim, você até pode ouvir esses defensores do igualitarismo, mas eles falharam completamente em reconhecer que existem diferenças na posição entre as pessoas. Não é uma coisa tão terrível o fato de você, por exemplo, não ser um grande advogado, como é certamente possível que a maioria das pessoas não são. Mas isso não significa que não haja algo em que você possa ser ótimo. Há muitas hierarquias para você tentar escalar, e se você falhar em uma, tente em outra. Mas o ponto é que você ainda está tentando atingir o topo. E o que diabos você vai fazer se você não mira no topo? Você sabe? Vai se lamentar inutilmente e reclamar sobre sua vida? Isso não ajuda. Isso apenas vai te deixar infeliz. Você não é confiável para ninguém que você não possa ajudar em uma crise. É como dizer aos jovens: não me importa o que você vai fazer, mas vai lá e faça algo por si mesmo. Pelo amor de Deus, seja uma pessoa honesta e trabalhe e chegue ao topo de tudo que você quer chegar. E então, defenda-se como um ser humano respeitável e seja um pouco de uma luz no mundo, em vez de uma praga. Você sabe e pode dizer aos jovens: opte por isso, pois ninguém tem dito isso a eles. Então os jovens estão com tanta fome disso que é doloroso ver que ficam tão aliviados quando finalmente alguém chega e diz: olá, você sabe que deve começar a agir? Tenha um pouco de disciplina. Veja se você aprende a dizer a verdade. Concentre-se em algo por 1 ano ou 2, que você poderia ser um incrível campeão mundial neste algo. E eles acreditam realmente que isso é possível. Uau! Isso seria tão interessante que poderia fazer a vida valer a pena. E como se pode viver assim? É o que diabo as universidades deveriam estar ensinando às pessoas. Eu fui para Harvard há 1 mês e meio atrás. Lá eu conversei com um monte de alunos e eu disse a eles
que não é fácil de conseguir entrar em Harvard. Você sabe que você deve ser um orador da turma, e você não é apenas um orador da turma, você é muito melhor do que a maioria das pessoas em pelo menos duas outras coisas. Ou você não entra. E então, eu não sei bem qual é a taxa de aceitação, é 5%, isto que nem todo mundo se candidata. É uma escola muito seletiva, e então estou dizendo a esses jovens, que são de alta qualidade, eu disse a eles o que acabei de dizer a vocês. É como se você estivesse aqui em Harvard. Consiga se educar, leia alguns livros, aprendam a falar, aprendam a pensar, faça de si mesmo algo, dê-o fora e faça o mundo que o colocou aqui feliz. Você sabe que eles vieram até mim depois e disseram: por Deus, eu gostaria que alguém tivesse nos contado isso quando nós éramos calouros, no primeiro ano. É como alguém não saber a matemática básica, pelo amor de Deus. Se supostamente na melhor universidade do mundo, e é assim difícil descobrir isso? Bem, e se é assim que você vê acontecer na universidade, o que imaginar da grande população?